Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bendito Espírito Santo. O Espírito santifica. Na palavra, o Senhor Jesus declara que todo fiel deve ser santificado, separado para Deus, tanto em sua posição quanto na sua vida prática. Você entende o que significa ser separado? Tente imaginar quando você vai ao mercado e escolhe uma caixa de sabão em pó e escolhe uma caixa de sabão em pó em detrimento das muitas outras que continuam na prateleira. E eu coloquei em seu carrinho. A caixa que você escolheu foi separada. Ela está reservada para seu uso. O mesmo acontece quando nós confiamos em Cristo. Deus nos seleciona, coloca-nos em sua família e nos separa, assim certificando-nos para seu próprio uso. E como é que somos separados? Pelo do Espírito Santo. A Bíblia diz: desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. No momento em que nascemos de novo, tornamos-nos santos à vista de Deus, porque a retidão de Jesus Cristo é aplicada em nossa vida através do Espírito Santo. As Escrituras ensinam que no momento em que o homem acredita em Cristo, ele é santificado. Isto fica claro pelo fato de os fiéis serem chamados de santos. No Novo Testamento, a despeito de qualquer conquistas espirituais, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Efésios capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 10, versículo 10, Judas capítulo 1, versículo 3. Nos Coríntios, Paulo diz explicitamente que eles foram justificados. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Apesar de também declarar que eles ainda eram carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Em outras palavras, apesar dos coríntios não agirem de forma particularmente santificada, a Bíblia declara que eles foram até onde Deus sabia, santificados. Mas não apenas somos santificados em posição durante a salvação, somos também chamados para viver segundo essa elevada posição em Cristo. Ao viver essa santificação de forma prática, como exemplo de uma vida de santidade pessoal. Também nesse aspecto da santificação, o Espírito Santo desempenha papel crucial em 4 áreas principais. Primeiro, ele liberta da prisão de morte de nossa natureza. Primeiro, ele libera. Primeiro, ele liberta da prisão de morte de nossa natureza pecadora, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Coríntios capítulo 8, versículo 2. Segundo, ele luta ativamente contra a manifestação da natureza pecadora em nossa vida, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Terceiro, ele se alia a você quando você decide arrancar o pecado pela raiz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos capítulo 8, versículo 13. Ele trabalha junto conosco quando criamos a coragem de levar a sério as palavras de Deus para nós. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 14. 4. Ele combate ativamente o pecado em nossa vida. Quando nos entregamos a Ele, a presença divina em nossa vida contrabalanceia de forma ativa e automática a nossa natureza pecaminosa. A manifestação dessa obra de combater é fruto do Espírito, como diz Roy Heston no livro A Senda do Calvário. A Senda do Calvário. Uma vida vitoriosa e um culto efetivo e conquistador de almas não são produtos de nossos próprios esforços e de um trabalho árduo, mas sempre fruto do Espírito Santo. Não somos chamados para produzir os frutos, mas para carregá-los apenas. O Espírito Santo produz os frutos. Tudo o que temos de fazer, portanto, é manifestar a sua obra. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia, abençoado, e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.